dia pra você. O Flamengo fez o dever de casa, venceu o Cusco por 3-0 no Maracanã e encaminhou a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Mas para ter 100% de certeza, o rubro-negro ainda espera pelos resultados de Rosário Central e Rivadavia. Mesmo a sorte não teve o Mirassol, que já classificado, perdeu para o Lanús por 1-0 e viu a LDU tomar a ponta do grupo graças aos 2 gols de Daverson. Hoje, com o Memphis entre os titulares e convocado para a Copa do Mundo, o Corinthians já em primeiro na chave recebe o Platense. No Maracanã, o Fluminense, que afastou o Ganso do elenco, precisa vencer o Laguaira e torcer contra o Bolívar para seguir no torneio. Em Teresópolis, os jogadores da seleção estão se apresentando aos poucos na Granja Comari, visando o Mundial. Na Sul-Americana, Santos e Grêmio foram para os playoffs da competição. O Peixe atropelou o Deportivo Cuenca na Vila Belmiro e o tricolor gaúcho só empatou com o Montevideo City Torque em Porto Alegre. Já o São Paulo fez 2-0 sobre o Boston River na primeira vitória de Dorival Júnior e agora foi direto para as oitavas de final da Sula. A nossa amostragem nas 3 partidas foram muito próximas, muito semelhantes. E nós temos que ter o entendimento que nós precisamos repetir isso num período de tempo muito maior para que possamos manter aquilo que a equipe apresenta praticamente em todo o primeiro tempo. Não conseguimos o objetivo fundamental que queríamos, qualificarmos em primeiro. O objetivo era qualificar-nos em primeiro lugar, não em segundo lugar. Ficámos pelo meio do objetivo, não era o que queríamos. Hoje fizemos 3 gols, tivemos a possibilidade de fazer mais. Eu acho que foi um jogo muito bem jogado de nossa parte, né? Não, a gente sabe da importância do jogo para classificação de primeiro geral, para trazer todas as decisões para dentro de casa. Com o apoio da nossa torcida vai ser muito importante para a gente chegar à final e quem sabe conquistar o título. A expectativa era de poder fazer um jogo melhor aqui e conseguir defender esse posto que a gente alcançou de não só da classificação antecipada, mas de estarmos brigando pelo primeiro lugar, não só o primeiro lugar do grupo, como também uma classificação mais alta no geral. Se os adversários não ganharem por 4 ou 5 amanhã ou depois de amanhã, não sei quando é que eles jogam, vamos fazer a melhor campanha no grupo e a melhor campanha e primeiro da geral, que então aí é talvez a melhor campanha da história do clube. Bora lá, nossos comentaristas estão a postos daquele jeito, preparadíssimos. Cicinho e Pipi, urra! Bom dia! Primeira vitória do Dorival, 2-0 pra cima do Boston River. Agora vai, Cicinho! Agora vai! Bom dia, meus amiguinhos! Só que não! É por causa do adversário, a gente não pode empolgar também. Por quê? Agora vem a parada, esse que é o grande problema, aí esfria. Parar pra Copa do Mundo justo no momento que o São Paulo tá decolando. Ah, não é justo isso. Olha, o Sgarbi disse ontem que a parada vai fazer bem pro São Paulo, viu? Quem sabe? Quem sabe, né, Cicinho? Não sei não, Pedro. Seguinte, Edu Dracena, você hoje tá na expectativa, sabe que ainda tem sequência por aí pra Palmeiras, mas eu quero falar do Santos, que aí quando ninguém esperava muito, foi pra cima do Cuenca, fez um placar elástico, vai pro playoff ou playoffs, como queiram, da Sul-Americana. Um objetivo conquistado pela metade. Renata, bom dia pra você, bom dia, meus amigos. O Santos é aquela coisa que eu falei, tem que ser estudado, né? Antes, o Brasão ia jogar, não ia jogar, aí acaba jogando, pegando o pênalti. Aí o Santos vai e consegue ganhar de um adversário não tão qualificado assim, mas fez a parte dele, ganhou, jogou bem. E o menino Gabriel Bom Tempo, ó, gelado aquela gol de cobertura, hein? Tá jogando bem, tem se destacado, tá amadurecendo, Edu Dracena. Isso aí. Ainda fortes emoções pra você essa semana com Palmeiras e Cruzeiro na Libertadores. Ronaldão, falando no assunto,
Memphis Depay, garantido na Copa do Mundo e na convocação, deve ser titular contra o Platense logo mais pela Libertadores. E é isso agora. Olá, que tal? Olá, que tal? Buenos dias, menina Renata. Buenos dias, seus cavalitos e perninhas. Essa cor sua hoje é pra provocar alguém, não é? Eu acho que é pra provocar alguém do Grêmio. Não falo nada. Só mostra. É pra provocar. Agora deixa eu falar. Você falou o Memphis da seleção holandesa. Ué, qual é a novidade, Cicinho? O homem tá lá, o homem tá aqui, o homem vai jogar e pronto. Agora você vai continuar? Eu não sei se vai continuar no Guarani, né? Não sei não. Já falei aqui que ele não vai continuar. Só se tiver um patrocinador forte aí, hein? Só. Retrocedendo um pouquinho, aqui está o grupo G do Mirassol, que acabou na segunda colocação e está classificado para a próxima fase. Deixou a LDU em primeiro lugar, mas olha só, a pontuação foi a mesma aqui, 12 pontos para cada lado. E para uma estreia, Ronaldão, na competição, um time que nunca teve essa experiência, o Mirassol mais uma vez mostrou que surpresa é com ele mesmo. E tomar o gol logo no começo, né? Mas mesmo assim tá numa boa colocação. O Mirassol estreante aí da competição. Tá fazendo um grande trabalho. O Guanais aí tá fazendo um grande trabalho. Essa que é a verdade. Um time que agora vai ter o desafio da próxima fase, vai estar de olho no sorteio da sexta-feira. E quem está de olho na primeira colocação geral da fase de grupos é o Flamengo. Ontem resolveu poupar jogadores, mudar a escalação, a começar até pelo goleiro. Demorou para abrir o placar, teve que lançar mão de alguns titulares, mas acabou com um 3-0 interessante. E agora vai secar o Rosário Central e o Rivadavia. Isso aqui é o Mengão. Antes da bola rolar, parte da torcida xingou o colombiano Carrascal e chamou o time de sem vergonha. Bem modificado, o Flamengo tinha mais a bola, mas não ameaçava tanto. A primeira grande chance foi com De La Cruz, mas Gamarra tirou em cima da linha. Everton Araújo quase marcou um golaço na única escapada do Cusco. Nicolas Silva arriscou e Andrew, que recebeu uma chance de Leonardo Jardim, espalmou para escanteio. Foi minha primeira partida na Libertadores e fico muito feliz com isso. E assim, tem que estar atento todo jogo, todo momento e ajudar o clube da melhor maneira possível. Se tiver que fazer 10 defesas, faz 10. Se tiver que fazer uma, faz uma. O rubro-negro não voltou bem para o segundo tempo. E só foi criar mesmo aos 29 minutos. Emerson Royal, cara a cara com o goleiro Vidal, perdeu. Ayrton Lucas cruzou e Pedro desperdiçou uma chance que não costuma desperdiçar. Jogo suado, com cara de 0-0. Só faltou combinar com Bruno Henrique. Aos 34 minutos, Lucas Paquetá bateu, Vidal deu rebote, Pedro brigou e BH apareceu para tirar o 0 do placar. Gol que abriu a porteira. 5 minutos depois, Plata tocou e Bruno Henrique, de primeira, fez o segundo. E ainda deu tempo de mais um. Samuel Lino e Plata tentaram e a bola pegou na mão de Ampuero. Pênalti. Lucas Paquetá cobrou bem para fechar o placar. Tivemos o domínio do jogo, nós controlámos, criámos algumas situações que podíamos ter marcado. Aproveitamos também para dar alguns minutos, alguns jogadores têm jogado menos porque vocês sabem o que vai acontecer no sábado, temos só 13 atletas e não queria que eles fossem para o jogo do sábado sem minutagem. O Flamengo encerra a fase de grupos tendo conquistado 16 dos 18 pontos possíveis e fica muito perto de garantir a melhor campanha geral. Independiente Rivadavia e Rosário Central ainda podem ultrapassar o rubro-negro, mas precisariam golear. Se os adversários não ganharem por 4 ou 5 amanhã ou depois de amanhã, não sei quando é que eles jogam, vamos fazer a melhor campanha no grupo e a melhor campanha e primeiro da geral, que então aí é talvez a melhor campanha da história do clube.
Edu Dracena precisava dar uma resposta depois que perdeu para o Palmeiras no Brasileiro no final de semana, mas as vaias foram persistentes, o time bastante cobrado pela torcida, que não apoiou como de costume num jogo de Libertadores 30 mil para os padrões do Mengão. Não é normal, mas o resultado em campo foi satisfatório. Foi satisfatório a vitória, eu acho que isso que o Flamengo gostaria de fazer, como você bem disse, dar uma resposta de imediato para o seu torcedor, mesmo ele machucado, dolorido pelo resultado do final de semana. Né? Os jogadores entraram em campo, principalmente o Leonardo Jardim colocando um time alternativo, dando uma oportunidade para muitos jogadores, o goleiro também jovem, né, da base da equipe do Flamengo. Eu acho que o Flamengo no primeiro tempo foi muito amoroso, sabe, Renata? Muito aquela achando que ia fazer gol a qualquer momento. Aí já no segundo tempo deu uma ligada e depois, quando o Leonardo Jardim coloca os seus titulares realmente, aí o nível técnico eleva. O Bruno Henrique, né, parece ter um faro de gol ali no Maracanã, na Libertadores também. E ele que mudou muito a sua característica, que era muito de jogar pelas pontas, agora está jogando mais pelo meio e os 2 gols comprovam isso também. Então, acho que o Flamengo fez o dever e o que a gente sempre esperava, principalmente jogando no Maracanã. Cicinho, realmente demorou para abrir o placar. Parecia que o 0-0 ia ser persistente, mas de repente o Bruno Henrique, que em Libertadores, relembrando principalmente 2019, o cara, ele entende essa competição. Mas o Flamengo agora tem tudo para ser a melhor campanha dessa primeira fase e é um time que na Libertadores fazia tempo que não tinha tanto conforto assim. Geralmente se classificava em segundo lugar, como no ano passado, e agora está bem classificado e bem encaminhado. Exatamente. E acompanhando o jogo, você via assim que a qualquer momento o Flamengo faria gol. E cada minuto que passava já começava a criar aquela expectativa. Será que vai sair mesmo o gol? Mas o interessante foi o quê? A tranquilidade que os jogadores do Flamengo mantiveram ali, mesmo com a cobrança do torcedor. O jogador entendeu bem que o torcedor está chateado por causa do resultado do Campeonato Brasileiro, da eliminação da Copa do Brasil, e deram a resposta com sabedoria, em silêncio, jogando bola, movimentando. Foi muito importante a movimentação dos jogadores, muitas jogadas também pela lateral, principalmente com o Ayrton Lucas. E assim, é um Flamengo forte, vai encontrar dificuldades sim, vai perder jogos também, mas é um candidato ao título e o Leonardo Jardim, com essas alterações aí, dando minutagem para esses jogadores, ele vai trazendo e recheando ainda mais seu elenco. Ronaldão, qual foi o recado que ele passou no gol? Ele só poupou, deu uma seguradinha ali no Rossi, ou será que a posição de titular está ameaçada pelas falhas recentes? Mas é difícil tirar o Rossi do gol do Flamengo, é difícil. A história diz isso, né? Só o que ele já tem representado, o que ele tem feito, em momentos difíceis também. Agora você vê como é que funcionam as coisas, né? 11 contra 11 até o final, né? Ontem na rodada também teve um pé alto aí que teve um amarelo, quer dizer, nada dificulta. Quando é bem jogado, quando é bem apitado, né, o jogo, as coisas acontecem. E o Flamengo é isso aí, ó. O Flamengo passou por um momento onde a arbitragem ajudou o time adversário e na hora que precisou, deu a resposta. Porque tem jogador, tem elenco, tem goleiro também. Então o Flamengo é uma equipe forte para conquistar o que tem pela frente aí. Mas você está comparando o Cusco com o Palmeiras, adversários iguais, né? Eu estou comparando o pé alto, que um tomou amarelo e o cara ainda chutou a cabeça na rodada ontem também. E foi amarelo, do que o lance que o cara põe o rosto, aquela coisa toda, tal coisa, aí joga com um a menos, sempre assim, sempre favorecendo algum time aqui, aí fica fácil, né? Começar a galgar coisas diferentes aí e acalmar, né, Cicinho? O que está acontecendo do outro lado ali, muitas vezes acalma. E aí, Cicinho, você concorda com o Ronaldo? Não vou entrar nessa doideira do Ronaldo, não. Cicinho, você falou que foi pé alto só, vai. O momento agora é de playoff pro Grêmio. Em casa, olha que poderia ter perdido, o empate até foi lucrativo. O Grêmio ficou na igualdade com o Montevideo City Torque e agora vai disputar mais 2 jogos em julho para ver se segue na Sul-Americana, hein? Grêmio. Para o Grêmio, só a vitória interessava. Já para o Torque, o empate estava de bom tamanho. O cartão de visita dos uruguaios já veio com um susto. Jogada de Pizzitilho e Obregón mandou para fora. O Torque continuou atacando e aos 12 minutos, Salomão Rodrigues marcou. O lance foi revisado e anulado pelo VAR. Toque de mão. O Torque martelou e marcou. Jogada de Silveira e gol de Rodrigues. Uruguaios em vantagem.
O Grêmio do segundo tempo foi outro. Com as entradas de Arthur e Gabriel Mack, o jogo tomou outro caminho. No primeiro toque de Arthur, ele achou o Mack, que com qualidade marcou. Tudo igual na arena. A blitz tricolor começou. No contra-ataque puxado por Carlos Vinícius, TT achou o Mack, que definiu. O bandeirinha marcou o impedimento. Gol anulado. Foi a vez do Torque responder. Agüero e depois Rodrigues pararam em um Everton, mostrando por que o goleiro foi convocado para a Copa do Mundo. No cruzamento de Pedro Gabriel, Carlos Vinícius parou na trave. Pisitilho cobrou falta com perfeição. O Everton até encostou, mas não deu. Torque em vantagem. Golaço. A resposta foi imediata. Bright White foi empurrado na área, pênalti marcado. Bola para um lado, goleiro para o outro. Carlos Vinícius deixou tudo igual. No cabeceio, o Vini da Pose parou em Tornaccioli. Mais uma vez, cabeceio de Carlos Vinícius e defesa do goleiro do Torque. Na reclamação, o artilheiro gremista passou do tom e foi expulso. Fim de papo. Grêmio 2, Torque também 2. Após o empate com o Montevideo City Torque, agora o tricolor disputa os playoffs da Copa Sul-Americana e aguarda o seu adversário que vem da Copa Libertadores. O calendário, que já era complicado, agora fica ainda pior, porque o Grêmio adiciona 2 novas datas durante a temporada. Não conseguimos o objetivo fundamental que queríamos, qualificar-nos em primeiro. O objetivo era qualificar-nos em primeiro lugar, não em segundo lugar. Ficámos pelo meio do objetivo, não era o que queríamos. O Grêmio dependia só de si, era ganhar em casa e pronto. Só que não conseguiu, empatou e sofreu para empatar também. E agora vai ter que enfrentar mais 2 jogos de playoff, aumentar o calendário, se reorganizar para tentar seguir na competição, Rona. Menina Renata, o Grêmio teve uma pressão violenta em cima do Santos, conseguiu, parece que era jogo de final de campeonato, e ontem que era realmente o final de campeonato para tentar uma vitória, refugou um time que está muito instável com o Luiz Castro. A verdade é que é um grande treinador, mas assim, perdeu a cabeça, o juizão estava louco para aprontar também, dar cartão, olha lá. Ele conversa bastante com o time adversário, mas sempre foi assim. Quando eles vêm aqui apitar no Brasil, é assim. Conversa com o time adversário que está chegando e os brasileiros é cartão. Então, o Grêmio sofreu por isso, não teve a cabeça no lugar. Mas eu não sei o que ele falou, que o árbitro reagiu na hora e já deu cartão. Falou alguma coisa para ele, como todo mundo... Alguma coisa delicada não foi. Mas ele ficou rodeado também pelo time adversário ali, e acabaram com o City Torque ali, ele acabou relevando. Mas aí, quando o brasileiro fala, é isso aí, é cartão. Mas, assim, tá faltando equilíbrio no Grêmio ainda, essa que é a verdade. Edu, reclama-se muito do Gabriel Mack ser um titular, que tem que ser, né? A torcida gostaria. Mas o Luiz Castro ainda parece que não encontrou uma formação ideal. E, realmente, o esforço do final de semana contra o Santos talvez tenha sido excessivo e pagou o preço na Sul-Americana. Isso pesa realmente, principalmente agora, né, Renata? Faltando agora só mais um jogo para acabar dando essa pausa aí, né, para a Copa do Mundo. Então, muitos treinadores, jogadores não vê a hora disso acontecer para se prepararem melhor, para ter mais gás, até mesmo para você terminar uma temporada. Então, como falta um, seria o caso de dar o máximo nesse um jogo que falta agora, Mas né? tem. Você dá o sprint final. Mas você acha que agora vai ter que passar por mais 2. Então, exatamente, aí que é muda complicado. o calendário. Talvez valha a pena, que nem ontem poupou o Arthur, né, no primeiro tempo. Talvez seja o momento de você lançar o Arthur desde o início para não correr o risco. Agora você muda seu calendário. Então, assim, algumas escolhas... cansaço. Mas nós estamos falando que falta só mais um jogo. O jogador vai jogar 90... e se lesionar? Corre o risco. E se não lesionar? Pode ganhar o jogo. Então, assim, eu acho que ele equivocou. Vale a pena arriscar, né? Vale a pena arriscar, porque você tem a parada, dá pro cara recuperar. É isso. O mais importante era isso. Agora você aumenta 2 jogos. Mas eu acho que o Luiz Castro pensou o quê? Esse time que eu tô colocando em campo é superior ao adversário. Então, aí, jogando em casa, diante do nosso torcedor, não é possível que a gente vai ter dificuldade. E o Grêmio acabou tendo dificuldade. E tá tendo dificuldade também, principalmente, tá tomando muitos gols também. Eu acho que a parte defensiva do Grêmio também tem que dar uma revisada. Mas sofrer num grupo com
Palestino, Riestra e Montevideo City Torque, não era esperado, não era o planejamento. Agora, quem seguiu um caminho bem parecido com o do Grêmio foi o Santos, só que o Santos sabia que o limite era esse playoff, acabou vencendo o Deportivo Cuenca por 3-0 e já sabemos quem é o destaque da partida, Gabriel Bontempo, aqui citado pelo Edu Dracena, e o Peixe agora também vai esperar por mais 2 jogos. Neymar e Rodrigo estavam lá de camarote vendo tudo de perto. O Santos fez ontem o seu 6º jogo na Sul-Americana e justamente quando ganhou pela primeira vez na competição, garantiu o 2º lugar da chave e uma vaga nos playoffs contra algum terceiro colocado que virá da Taça Libertadores. Eu também acho que a gente fez um grande jogo, lógico que não conseguimos manter 90 minutos do mesmo jogo, né? Mas fizemos pelo menos 2 a 3/3 da partida com domínio total do jogo, né? Um pouco de paz para o time que também encerrou uma sequência de 3 jogos sem vitórias, incluindo o Brasileirão, em que está na zona de rebaixamento. Não passamos em primeiro, mas passamos. O público pequeno da Vila contou com presenças ilustres. Rodrigo, o atacante do Real Madrid, que se recupera de uma contusão no joelho. Além dele, Neymar, que se apresenta nas próximas horas à seleção brasileira. Só fala pra gente como é que tá o Rio, só isso. Por favor. Tá bem, certo? Tá bem, Neymar. Você acha que vai ser problema ou não, Neymar? Tudo tranquilo pra cá. Rodrigo e Neymar viram o time de Cuca começar amassando. Com menos de 1 minuto, Bontempo perdeu uma grande chance. Pressão que seguiu com Igor Vinícius e foi premiada com o gol, que saiu após esta jogada de Bontempo, Igor Vinícius e Gabigol, que marcou pela 13ª vez na temporada. Gabriel Barbosa, o Gabigol na jogada rápida pela direita. Mas nem tudo foi fácil para o alvinegro. Quando o jogo estava 0-0, Ordóñez quase abriu o placar para o Cuenca, que perdeu uma invencibilidade de 7 partidas. E o susto foi imenso para a galera do Peixe no final do primeiro tempo, quando Eric passou sem ser incomodado por Arão e bateu forte. O desvio de Adonis Frias evitou o pior para Gabriel Brazão. O goleiro, inclusive, foi alvo de polêmica antes da partida, porque alguns órgãos de imprensa noticiaram que ele não jogaria por conta de problemas na lombar. Mas o fato é que pode estar deixando o Santos. O pessoal fala que eu tenho problema com o Brazão. Nunca tive problema nenhum com o Brazão. O pessoal fala que o Brazão não ia jogar, que estava fora, que depois voltou a jogar. Nunca falei que o Brazão ia ficar fora. Sou muito grato a Deus pela essa classificação, por ter feito um grande jogo e seguir trabalhando. Agora a gente enfrenta o terceiro da Libertadores. Quando o primeiro tempo terminou, o Santos estava sendo eliminado, já que no outro jogo do grupo, o Recoleta batia o São Lourenço por 1-0. Aliás, resultado que naquela situação classificava as duas equipes. Só que não demorou e o Peixe chegou ao resultado que precisava. Cruzamento de Barreal e toque de Miguelito. A bola desviou no goleiro e entrou. Logo depois, golaço de Bontempo, um dos pontos altos da noite. Na área para fazer cavadinha. Golaço! No final, um pênalti de Moisés em Chacon foi marcado com o auxílio do VAR. Brazão pegou a cobrança de Leguizamon e terminou a noite ovacionado. Se tem alguém que comemorou acima da média esse jogo, é o Brazão também. Vinha criticado e acaba defendendo a penalidade. Aliás, o Santos não sofreu gols, Edu. E é importante porque venceu a partida, tem ainda mais uma chance na Sul-Americana e não tratou com carinho a competição até o momento. Esse foi um jogo diferente. Não tratou, Renata, até porque não conseguiu vencer mais jogos em casa, né? Essa foi a primeira vitória dentro de casa e que todos no grupo só tiveram uma vitória. Para você ver como que o grupo estava tão equilibrado por baixo, Renato. Porque é nítido isso, o Santos teve muita dificuldade nessa fase de grupo da Sul-Americana.
O Santos ontem fez o dever de casa, o que tinha que fazer. Um time, o Cuenca era muito fraco mesmo, mas o Santos não tem nada a ver com isso. Fez lá o seu trabalho, conseguiu jogar. Você pega o Miguelito já se movimentando mais, já entendendo mais. O Bom Tempo nem se fala. O Gabigol se movimentando muito, fazendo gols, dando passe. Então isso acaba te dando também um alento para, de repente, depois da parada, o Cuca possa ajeitar mais essa equipe, consiga dar tranquilidade para que esses jogadores entrem em campo e façam o seu melhor. Agora, o que eu fiquei sabendo antes do jogo é aquela coisa dos repórteres falando: Brasão vai jogar, Brasão não vai jogar, o Cuca não quer que ele jogue, quer que joga. Cara, tem coisas no Santos que não dá para entender, Renata. Eu acho que em vez de você dar tranquilidade para os seus jogadores, eles trazem problema. Então, e olha quem tá chegando em Teresópolis, Edu. Falando em Santos, a Gabi Guimarães está acompanhando tudo de pertinho. E o helicóptero do NJ já está por lá. Gabi, bom dia para você. Ele veio, Gabi. Faltava ele. Ótimo dia pra você também, pra todo mundo ligado aqui no Jogo Aberto. Imagens exclusivas ao vivo, agora 11h43. Faltava a chegada de Neymar Júnior. E esse helicóptero é fácil de reconhecer. Helicóptero do camisa 10 do Santos e também da Seleção Brasileira, avaliado aí em 50 milhões de reais. Daqui a pouco a gente vai ver o Neymar saindo desse helicóptero desde o início da manhã. Nós estamos muito bem posicionados por aqui, numa espécie de QG da Band, com essa vista privilegiada, armada pelo nosso produtor, o Gustavo Furtado. Os 23 jogadores da Seleção Brasileira que estarão aqui em Teresópolis foram chegando pouco a pouco, mas faltava um nome: Neymar Júnior, ou NJ, como gosta de brincar, Ulisses Costa. Neymar muito aguardado pela torcida que está na parte da frente da Granja Comari também, se junta agora ao grupo de jogadores que serão comandados pelo técnico Carlo Ancelotti. Aos poucos vocês vão curtindo as imagens dele por ali, que está chegando. Ele foi o último a chegar. Já na Granja Comari estão também o técnico Carlo Ancelotti, todos os membros do staff da CBF, da Seleção Brasileira. Mas é claro que os holofotes estão muito direcionados para ele, Neymar Júnior, que é convocado por Carlo Ancelotti pela primeira vez e logo para uma Copa do Mundo. E por que a atenção, além do normal, não é? O Neymar sempre chama a atenção, mas por que é diferente dessa vez? Porque o Neymar tem um edema na panturrilha, tanto a CBF quanto o Santos fazem um mistério sobre a situação do jogador e hoje é um dia D. Hoje é um dia importante para tentar entender melhor a condição física do Neymar e dos demais jogadores. Então agora, antes do meio-dia, todo mundo por aqui, staff, comissão técnica, todos os 23 atletas, tem 3 jogadores que não estarão aqui na Granja, só se reúnem com o grupo lá nos Estados Unidos porque estão envolvidos com a final da Liga dos Campeões. E é claro que esses exames vão ser muito importantes para entender melhor a situação física do Neymar Júnior, ele que mais uma vez não participou da partida do Santos contra o Deportivo Cuenca na Sul-Americana, então tem um mistério no ar. Hoje, exames físicos, avaliação clínica dos jogadores e às 5 horas da tarde, treino em um desses campos aqui da Granja Comari. É oficial, é Copa do Mundo, tá quase todos os jogadores estão por aqui, faltam 3 e o Neymar era muito aguardado, a gente conseguiu mostrar tudo ao vivo na Band, Renata. Excelente, que maravilha! O momento certo da chegada do Neymar em Teresópolis. A Gabi estava ali flagrando o nosso camisa 10, deve ser camisa 10 da Copa do Mundo, é o que todos esperam. E a gente agora vai acompanhar com você, Gabi, todos os dias, os treinamentos, a preparação, essa nova fase da seleção agora concentrada, entrosada. Gabi Guimarães, diretamente de Teresópolis, no momento certo, na chegada do craque Neymar. Obrigada, Gabi. Bom trabalho por aí, arrebenta. E coisa boa. Agora, bem na hora, estávamos falando do Santos na Sul-Americana e o Neymar estava lá no estádio, ao lado do Rodrigo, que infelizmente por uma lesão não estará na Copa do Mundo. Seria uma figura carimbada, um jogador que o Ancelotti admira, que já trabalhou com ele, mas o Neymar está garantido. Claro, tem exames, tem essa conversa toda. Ele falou ontem que não tem problema nenhum, que está pronto para a Copa do Mundo e é o que a gente espera, Rona, que o Neymar possa chegar, acontecer e disputar bem a Copa. Menina Renata, você falou tudo, né? Quando nós vimos a imagem do Neymar chegando, você
falou tudo, é o 10 da seleção. Tem agora, que ser. Agora não sei se vai ser a faixa. Xixi, não fica olhando torto, não. Ele vai estar com a 10 nas costas. Agora, se vai ter a faixa, eu não sei. Pode ser o Casimiro, pode ser o Marquinhos, mas é o cara da 10. E é o cara que chega... Olha chegando. E o Cici chegou na seleção de... Eu cheguei de Fusca em 2006, bicicleta, de helicóptero. Eu fiquei aqui pensando... Você viu que atacante ganha mais que lateral, né? Sim, quando eu fiquei vendo essas imagens, eu treinei, não tinha... Na época que eu treinei na Granja Comari, não tinha esse heliponto, não tinha nada. Eu fui com o Sub-20, depois eu fui pra a Copa América, depois eu fui pra... Aí eu fui em algumas convocações com o time principal, mas não me lembro de chegar desse jeito grandão. A gente olhando o Neymar apresentando de helicóptero assim, é algo que dá assim, uma alegria no coração da gente. Agora, você imagina a torcida do Santos ontem, vendo Neymar e Rodrigo na arquibancada. Não, e o time jogando bem, dá pelo menos isso, né? Porque se não estivesse jogando bem, e aí o torcedor olha, né, para aquele camarote, Cicinho, e fala, não é possível, Então, né? e esses dois são peças, assim, que brilharam. O Neymar ainda no Santos, né? O Rodrigo, a passagem que teve e a presença deles deu, né, esse ar de alegria para os jogadores. Parece que trouxe, né, esse ânimo nos jogadores e o Santos fez um grande jogo. E, acima de tudo, o melhor, não tomou gols, né? Mas o Cuca continua naquela tristeza na entrevista Mas dele, assim, né? aí você pega esses dois jogadores e aí você vê a situação do Santos hoje, financeiramente, né, Renato? Olha para você ver o quanto o Santos vendeu, né, produziu talentos para o mundo do futebol e está hoje passando uma situação bem crítica financeiramente. Então, acho que tem que rever alguns conceitos, principalmente das pessoas que comandam o futebol do Santos Futebol Clube, para que o Santos consiga manter ou voltar a ser aquele time que produz tanto talento como acabou produzindo. E além de rever conceitos, vamos rever o que o Neymar falou sobre essa lesão na panturrilha. Dá licença. A gente aqui Só fala pra gente como é que tá a panturrilha, só isso. Por favor. Tá bem, certo? Tá bem, Neymar. Você acha que vai ser problema ou não, Neymar? Tudo tranquilo pra cá. Olha, sinceramente, na quinta passada eu estive com o Neymar num evento, tava super bem, caminhando perfeitamente. E outra, nem todo jogador que está suspenso vai para o estádio, prestigia o time, ele tem essa coisa, esse carinho. Ele, quando não pode jogar ou tem algum impedimento, ele vai para o estádio, ele acompanha de perto, levou o Rodrigo. Então, acho que o Neymar agora, ele tem que se enfocar na Copa do Mundo. Na volta, ele e o Santos vão sentar, vão se resolver. Mas agora, se sim, o objetivo é que o Neymar esteja 100% para a Copa, que seja uma peça importante para ajudar o Brasil nesse sonho pelo Hexa. Exatamente. E, assim, a postura dele, né? Você vê nas entrevistas dele... É ele e o Memphis, viu, Cici? O Memphis também vai todo jogo do Corinthians, ele vai lá com a criançada e tal. É o Neymar que vai ser pela Arena, mas é o Memphis que vai ser pela Arena. O Memphis, ele... Só pra lembrar você. O Memphis, ele é um feio arrumadinho, porque ele quer forçar a ser bonito, não é. Então, assim, ele quer forçar a aparecer. O Neymar já é automático, o Neymar já é espontâneo. Você que entende disso aí, você comenta. Então, não adianta. O Memphis quer marketing, mas, assim, tratando do Neymar, o coração fica aliviado a respeito dessa entrevista dele, falando, não, mas lesionado do quê, né? Dor no quê? Então, já dá pra ver que ele está concentrado na seleção. O Santos fez a preparação direitinho, ele agradeceu, né, ao fisioterapeuta dele. Então, é esperar o Neymar brilhar na Copa do Mundo. O Edu falou que ele tá mancando. Não tá, olha lá, rapaz, tá mancando nada. Não, não tá não. Não tá nada, rapaz. Você que tá falando aí. Bom, vamos falar de vitória do São Paulo. A primeira no retorno do Dorival Júnior. Foi na Sul-Americana contra o Boston River, 2-0 no Morumbi. E o São Paulo agora vai se preocupar com o Brasileirão e com o Remo, porque se classificou em primeiro lugar no seu grupo na Sula. Foi uma noite muito agitada no Morumbi. Apenas 15 mil torcedores foram assistir ao Tricolor, o pior público do ano. Se o time tá jogando bem, o estádio tá lotado. É uma pena, né? Ver um Morumbi desse tamanho vazio. Vamos ver se com o Boston River a gente consegue dar um gás aí e matar essa sequência de um mês sem ganhar. Se a resposta não vier hoje contra o Boston River, aí esquece. A resposta que o torcedor esperava veio rápido. Logo aos 4 minutos, na primeira descida do São Paulo, Arthur recebeu de André Silva e bateu forte para abrir o placar. Na pressão do tricolor paulista que foi-se embora inteiro pro campo de ataque no começo do jogo. E ele
estava afim de jogo. Depois de deixar a marcação na saudade, Arthur tentou o passe para Caleri, mas a Costa apareceu no meio do caminho e marcou contra. Praticamente uma assistência do camisa 37. Contra a Costa. Estou muito feliz pelo momento, espero que esse momento dure por muito tempo e está ajudando o São Paulo aí da melhor forma possível. O Boston mal tinha forças para reagir. Em uma das poucas chances dos uruguaios, Bonfilho mandou por cima. E o São Paulo manteve o ritmo. Depois da assistência, André Silva queria deixar o dele. Primeiro ele tentou passar pela marcação, foi derrubado na área e pediu pênalti, mas o juiz não marcou nada. Depois arriscou de canhota para grande defesa de Gonzalez. E parecia que o segundo tempo ia seguir no mesmo embalo. Logo no primeiro minuto, André Silva mandou na área, o Wendel furou e Ferreirinha bateu para a defesa do goleiro. Só que mais uma vez o tricolor caiu na etapa final e o Boston River entrou no jogo. De repente, abrimos mão daquilo que vínhamos fazendo muito bem na primeira etapa, provocando sempre uma situação desconfortável dentro dos jogos. Isso preocupa. Quando o São Paulo saiu da pressão, o Caleri foi puxado na área e o juiz marcou o pênalti para o tricolor. Só que o lance foi anulado por impedimento. E ainda deu tempo do Boston River mandar uma bola na trave de Rafael, mas o placar já estava definido. Foi apenas um bom resultado, nada além disso. Eu acho que passo a passo em busca aí de uma regularidade. A primeira vitória do São Paulo sob o comando de Dorival Júnior também põe fim à sequência tricolor de 8 jogos sem vencer e ainda garante o time diretamente nas oitavas da Sul-Americana, sem precisar de repescagem. Poderia ter sido mais gols, né? A gente sabe disso, mas a gente também, como já foi falado aqui, precisava dessa confiança, jogar bem, fazer gol, trazer também o nosso torcedor mais para o estádio, né? Sentimos falta deles hoje aqui com o estádio cheio, agradecer também quem veio, mas era importante ganhar hoje, classificar e classificar bem. A gente realmente estava se cobrando bastante, porque não é normal o São Paulo passar esse tanto tempo de jogos sem vencer, mas não pode parar por aí, porque já tem um jogo muito importante e é essencial a gente terminar essa metade desse campeonato aí, antes da Copa, com um triunfo, jogando fora de casa lá em Belém. Cicinho, vamos lá. Pontos positivos e negativos do jogo. Começa. Bom, ponto positivo foi a vitória. Sim. A vitória, o Dorival, logicamente, tira um peso das costas, né? O Wendel novamente jogou muito bem. O Arthur novamente foi o melhor jogador em campo. O posicionamento ali do André Silva atrás, né? Abastecendo o Caleri, também foi algo que surtiu efeito pela fragilidade do adversário. Eu vi entrevista do Dorival ele falando, não, o André Silva ali fez um armador, o São Paulo ganhou um jogador, o Dorival, dá um pouquinho menos, ok, é treinador, sabe do que está falando, mas foi um bom jogo do São Paulo, sistema defensivo muito bem postado, não sofreu contra o adversário, poderia ter ampliado, o Caleri poderia ter desencantado, não desencantou, mas assim, Caleri, não precisou dos seus gols, tranquilidade para fazer e que faça contra o Remo. A única pena, o lado ruim, é que vai ter a parada. Porque o São Paulo está evoluindo. Não. Ei, ou melhor, como se diz Ancelotti, o São Paulo está evoluindo com voando. Sorte que vai ter a parada, Cicinho. Você tem sorte, agradeça a Deus. A parada, ok. A parada aí vai vir a seleção aí, irmão, porque os jogadores lesionados voltando, o São Paulo... Ó, já tá empolgado. Agora já voltou. Eu me empolgo facinho. Mas posso falar uma coisa? O São Paulo, qual era a obrigação do São Paulo na Sul-Americana? Vamos deixar o Brasileirão de lado agora. Era classificar em primeiro, diretamente, sem precisar se incomodar com playoffs e conseguiu. Outra coisa, o grupo era fácil? Era. Times ruins. Mas o São Paulo foi lá e fez a parte dele. Agora tem que melhorar no Campeonato Brasileiro, que já foi primeiro e caiu para a 7ª posição, Rona. Então, esse tempo, o Cicinho está sendo maldoso com o tempo. Maldoso? Porque o tempo, ele judia a pessoa. Dá uma olhada para mim, é o tempo que fez. Judia. Outras não, facilitam. Então, o São Paulo vai precisar do quê? De tempo com o Dorival. Não é só recuperar quem está no DM, não. Tem que estar ali, velho. Tem que estar no dia a dia. E contratar, será que vai ter? Não, como assim? Tem dinheiro? Vai contratar quem? Só se fizer permuta
cara vem e joga de graça. A Rafinha vai tirar uma pausa pra ir pra seleção, aí a hora que ele voltar, ele contrata. Que isso? Não é, não. Cicinho, há 2 minutos você estava empolgado, não pode baixar a bola tão rápido. É porque vai ter a parada agora. Cada um vai pro seu lado, pros seus interesses, e a hora que voltar, aí retoma a atividade no São Paulo. E eu espero um São Paulo. Essa pena, eu tava tão empolgado com o São Paulo. O Rui vai estar trabalhando. Espera, irmão, espera que o São Paulo vai chegar voando. Não. Eu escutei. Você escutou isso, menina Renata? Vocês escutaram isso? Eu não escutei, ainda bem. O futebol anda surpreendendo nos últimos meses. Mas aí já é loucura. O que ele tá querendo é loucura, Você tá na zona de... milagre. Você tá... Se soprar, você cai pra zona de rebaixamento. Você tá empolgado com o seu time, imagina eu com o meu. Libertadores, Cici, tá aí. Rotando caviar. Que isso, Bibi? Tá na beira da Libertadores. Para aí, velho. Posso falar uma coisa? Eu acho que se tá na Sul-Americana e já entra em campo, tem que levar a sério. Claro. Eu não gosto de time que fica... Ai, vou administrar, vamos ver o que dá. Aí depois o torcedor fica bravo, aí todo mundo critica. Não vai no estádio. O São Paulo, do jeito dele, pelo menos essa primeira parte da Sul-Americana, ele foi muito bem. É isso. Mas o torcedor não abraçou essa muito ideia, bem, não. classificou. Sem E ainda problema mais que ele mesclou com Roger e Dorival. não, aí eu já desanimo. E aí, Rona, preparado para mais uma? Hoje com Memphis Depay, é o que tudo indica. Menina Renata, preparado, mas assim, atento, porque é Libertadores. O que nós estamos falando agora é sério. E Libertadores, essa plateia aí deu muito trabalho pro Corinthians. 2-0 lá. Aqui também vai dar trabalho. Por quê? É Libertadores. Ah, Platense, é o que tem. É o Platense. O Platense? Platense? É o que tem. É o que tem. E é o que tá lá. Outros times não estão pra bater de frente pro Corinthians. E eu vou te falar mais, hein? De olho na Copa também, hein? E a diferença é que o Corinthians já está classificado e o Platense ainda busca uma classificação em segundo, né, Rona? Em segundo. Bora pras Primeiro é notícias. Corinthians. Uma noite tranquila de Libertadores na Arena. É a expectativa corintiana contra o Platense da Argentina. Paz momentânea no torneio continental que em nada tem a ver com a situação do Brasileirão. É resultado de uma campanha invicta até aqui na Libertadores. 3 vitórias e 2 empates que garantiram a liderança do Grupo E da competição, com uma rodada de antecipação. Mas se engana quem pensa que não há nada em disputa na última rodada da fase de grupos. O Platense não quer perder o segundo lugar e a classificação para o Santa Fé. E para o Corinthians, uma vitória em casa pode definir um pouco da continuação do sonho da América. Até porque o Corinthians, 6º colocado geral, só não pode mais ultrapassar o Flamengo. Mas com empate, já estaria melhor que LDU e Mirassol, por exemplo. E pode ser até a segunda melhor campanha se vencer e contar com tropeços de Rosário Central e Independiente Rivadavia. A gente sabe da importância do jogo para classificação de primeiro geral, para trazer todas as decisões para dentro de casa. Com o apoio da nossa torcida vai ser muito importante para a gente chegar à final e quem sabe conquistar o título. Memphis Depay deve ser a grande novidade do Corinthians nesta noite. O atacante holandês, que voltou contra o Atlético Mineiro, entrou no segundo tempo, depois de mais de 2 meses parado, deve ser titular contra o Platense. O provável Corinthians tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na lateral esquerda. Ranieri ou Alain, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro no meio-campo, Memphis Depay e Yuri Alberto à frente. Memphis, aliás, tem condições de atuar por cerca de 60 minutos. Vai ser a despedida antes da Copa do Mundo. Depay foi convocado agora há pouco pela Holanda para o Mundial. Assim, não vai estar disponível para a partida contra o Grêmio, sábado, pelo Brasileirão. Despedida antes da Copa, mas ao que tudo indica, não a despedida dele com a camisa do Corinthians. A ideia é manter Memphis com um novo vínculo de 2 temporadas até o meio de 2028. Rona, vou quebrar o protocolo da Libertadores. E aí, você trouxe uma notícia há poucos dias que o Memphis Depay tá fora, que o Corinthians, nesses moldes, pagando todos esses compromissos financeiros, não fica com o jogador. Mudou alguma coisa? Segue nessa batida? Não, continua da mesma forma. O Corinthians não tem orçamento para ele.
A não ser que faça aí um contrato com o patrocinador, que faça ele abaixar também o contrato que ele tem. Ele vai ter que reduzir e vai ter que entrar um patrocinador, porque o Corinthians não tem receita para ele. O Corinthians não quer com o Osmar Stabile, ele não vai ficar devendo para esses caras. O Corinthians tem que reduzir o pagamento que ele não pagou pro Memphis. Então, ainda tem, quer saber mais? Ainda tem a ver com ele. Então o Corinthians vai ter que fazer um bem bolado aí, é muito difícil. De desconto para ele, você imagina? É muito difícil fazer um desconto aí de 10%. Vai ser muito difícil fazer esse bem bolado com ele, porque tem que ter um patrocinador forte aí. E para ter um patrocinador forte, já teve um lado bom. Já começou a limpa, então o patrocinador já vê o Corinthians contra os olhos. Opa, vai ser bom investir aqui. Vai ser legal investir aqui. E vai cair, daqui a pouco tropeça mais 2 caras aí, que tá na leva já para cair lá no conselho, já sai fora, aí o patrocinador vem, investe. E é o que nós estamos esperando. E aqui temos o telão, a Holanda sendo apresentada com todos os convocados, os escolhidos, não é, para representar o time, o país, a Holanda que sonha com uma Copa do Mundo. E aqui está Van Dijk, ainda acho que é o melhor zagueiro do mundo. Pelo menos está entre os 3 ainda. E ao lado dele, quem, Rona? O turista holandês, olha lá, vai lá dar um beijinho nele, vai. Ele tá do seu tamanho, vai lá. Seleção da Holanda, quero ver, vem pra seleção do Brasil. Você também quer muita coisa. Você quer... mas o Memphis Depay, hoje a expectativa, Edu, é que ele possa jogar contra o Platense, até para, antes da Copa, se apresentar, ter um pouco mais de ritmo de jogo. Já jogou um pouquinho no final de semana contra o Galo. Ele que o Ronaldo até exaltou muito, porque indicou para o Corinthians o Zaccaria. E o Zaccaria foi o cara da última semana. Que todo mundo. Será que o Memphis vai ser o cara da partida de logo mais, hein, Edu? A grande expectativa é essa, né, Renata? Imagine a cabeça também de um atleta, você indo jogar um jogo e já sabendo que você já vai para a Copa do Mundo. Será que ele vai te colocar o pé, vai dividir? Será que vai correr, dar o pique mais, de repente, para não machucar? Então, acho que é um jogo onde que o Memphis vai fazer aquela coisa assim, toca em mim, toca ali, passa ali. Né? Quem vai correr a bola, mas então, aí a gente vai ver como ele vai funcionar ali, principalmente na equipe do Diniz, onde que o Diniz cobra muito dos seus atletas, é o quê? É a recomposição, é você ter a posse de bola, é você gostar de ficar com a bola e ter mais aproximações. Então, acho que, eu acredito que o Memphis vai fazer aquele jogo mais ou menos hoje, viu, Renato? Bom, e amanhã quem não pode fazer um jogo mais ou menos é o Palmeiras. Recebe o Júnior Barranquilla, que está eliminado, já não tem pretensões na competição. E o Palmeiras quer seguir para a próxima fase e vem muito empolgado e embalado pelo resultado do último sábado no Maracanã, quando passou por cima do Flamengo, hein? E agora é Libertadores. É ambulância na sexta-feira, viu, Edu? Vai ser full. Atenção, Leila Pereira falou. E quando a presidente vai aos microfones, segura que lá vem polêmica. O Palmeiras, ele não se pauta nos campeonatos porque o Flamengo está, o Flamengo não está. O Flamengo é um clube como outro qualquer. Entende? Hoje ele disputa com a gente, apesar de que eu estou a 7 pontos, né? Do segundo. A entrevista foi concedida após o sorteio da Copa do Brasil, que definiu o Fortaleza como o adversário das oitavas de final. Vamos fazer o primeiro jogo em casa e o segundo lá. Vamos tentar, em nossa casa, a gente fazer um placar folgado, não é? Para que a gente possa garantir fora de casa. A mandatária do Verdão esteve no Rio desde o fim de semana para o confronto diante do Flamengo. Será que a viagem para o jogo e também para o sorteio teria algo a ver com o interesse no volante Danilo do Botafogo? Danilo é um grande jogador, eu acho que não só o Palmeiras, como vários clubes querem esse atleta, e vou te falar com toda sinceridade, o meu foco hoje não é em contratação de jogadores, meu foco hoje é em quinta-feira, eu gostaria de passar para a próxima fase da Libertadores. Então, se esse é o foco da presidente, vamos falar sobre Libertadores, porque amanhã tem decisão contra o Júnior em casa. E para passar em primeiro, o Palmeiras precisa vencer e torcer por uma derrota do líder Cerro Porteño no Paraguai para o Sporting Cristal. Missão difícil, pelo menos um simples empate do Palmeiras garante o avanço, mas na segunda posição. Jogo da Libertadores, já sabemos como que é, mas nós estamos preparados para tudo, queremos a vitória, queremos acabar primeiros do grupo, então já estamos enfocados nisso
e com certeza todos juntos vamos tirar esse objetivo adelante. Na academia de futebol, Bruno Fux iniciou a transição física, recuperado da lesão na coxa. O zagueiro se junta a Sosa, que faz trabalhos no gramado desde segunda-feira. Boas notícias para o técnico Abel Ferreira, que ganhou ainda mais moral com a presidente depois do resultado de sábado. Quem tem que decidir se o treinador fica ou sai é a presidente, que no caso sou eu. E eu já falei diversas vezes que não é o resultado de um jogo, não é uma desclassificação em um campeonato que vai fazer com que eu perca a confiança no meu treinador. A ausência no treino de segunda, Paulinho participou de toda a atividade dessa terça. O problema é que o nome dele também apareceu no STJD. O camisa 10 foi denunciado pelo gesto feito na comemoração do gol contra o Flamengo e enquadrado por provocar o público durante a partida, podendo pegar de 2 a 6 jogos de suspensão. Leila não concorda. É muita sensibilidade. Eu estou achando que agora, para comemorar um gol, você vai ter que precisar pedir desculpa. E não é. E foi um jogo muito grande. Óbvio, se for uma falta de respeito explícita, tem que ser punido. Mas não foi o caso do Paulinho, em hipótese alguma. Nas asas da Libertadores e da Sul-Americana, a gente começa o debate nesta quarta-feira, ao lado desse timaço. Que orgulho! Oi, Rona! Boa tarde pra você. Boa tarde, não sei o que tá acontecendo, meu Para aí, vocês estão com cada um com um caderninho, é isso? É isso aí. Você tá ficando ligado, hein, Sgarbi? Tudo bem, não é só o Ronaldo que vai fazer as anotações. Deixa eu falar, se não pagar aluguel aqui, você vai sair fora. Você já me pagar deixa... aluguel aqui, você tá tomando dá uma conta olhada. aqui, A velho. mesa é toda Corinthians. Ó, Quando não é você, não é tem o... nada do São Paulo, só tem meu caderninho aqui. É o rinoceronte. Quando não é você, é o rinoceronte. Aí, que é isso aqui? Deixa eu ter um espacinho aqui, que eu já tô longe Ele de você. deixa, ele deixa um carrinho do Inter e o Saci ainda, só pra fazer uma média. Olha o que ele tem aqui na mesa dele, ó. Isso é pra trazer o Memphis, pra deixar o Memphis do Corinthians É aqui. pouco, hein? Já vou avisar. É pouco. Bom, quero mostrar ele, que hoje está com um cabelo diferente, penteado de outro modo. Doutor Marco Aurélio Cunha, alguma coisa mudou nesta quarta-feira. Boa tarde. Verdade. O Diego porta direitinho. Bom dia a todos, boa tarde, bom almoço. E mudaram coisas mesmo, hein? Tem gente classificada, tem gente que ficou ali na repescagem da Sul-Americana. Tem gente que nem jogou. Ai, como diria um amigo meu, eu faria o seguinte, ó. Só isso, bem. De novo, vai de novo. Mas bem pertinho, chega aqui, chega, vai. Vem. Oi, Cicinho! E aí? Buenas tardes. A minha única decepção é a parada pra Copa do Mundo, porque o São Paulo tá evoluando. Meu Deus do céu. Agora embalou. Cici, você também, como é que você faz? Só tem mais um jogo. Como é que é o... Bom, é o seguinte, é engraçado, não é? Porque às vezes a gente não atinge o resultado desejado numa competição. Aí tudo bem, tem sempre uma segunda chance, nem sempre, às vezes tem. Agora, ser zoado e trollado por um clube que ninguém nem conhecia não me aqui. toque. Olha isso! Olha só, o Montevideo City Torque, que ganhou e empatou com o Grêmio, ganhou na casa dele, empatou em Porto Alegre. Colocou aqui, ó, você parecia maior. Isso. Soltou aquele sonoro. E é isso. Fato é, Chico, que o Grêmio até pode seguir na Sul-Americana, mas vai sofrer um pouquinho mais, vai viajar, colocou mais 2 jogos no calendário, vai ter que negociar pro Arthur ficar, e assim vai, Chico. Boa tarde, buenas tardes, muchachito. Buenas tardes, mas só um clube do Rio Grande do Sul pode seguir na Sul-Americana. O clube do Rio Grande do Sul tem a Sul-Americana, o meu! E só um ganhou o Campeonato Gaúcho esse ano. Então assim, mas na história, quem ganhou mais gauchões foi eu! E só um ganhou a Supercopa. Só um ganhou a Supercopa. Calma, tá tudo sob controle pra dar mais emoção no título lá no final. Vão ter mais 2 jogos. O Flamengo classificou em segundo na Libertadores ano passado e foi campeão. Tá tudo sob controle. Inclusive estou ao lado do Santos. E aí não tô vendo nenhuma zoeira com o Santos, que classificou. Porque o Grêmio só dependia de si. Ganhar em casa garantia a primeira colocação. O Santos não. Então o Santos estava pior ainda. O Santos estava pior, então estamos juntos. E no final de semana vai perder em casa o Grêmio. Não queria nem
classificar, caiu no Ele não ouviu o que o Ronaldo disse. O que você falou? Eu falei que no final de semana, no sábado, nos embalos de sábado à noite, vai perder em casa ainda o Grêmio. Ronaldo, o rival do Corinthians é o Inter, não é o Grêmio. Não, o rival, todo mundo joga contra o Corinthians. Agora o Corinthians é Corinthians contra tudo. No Brasileirão, todo mundo é rival, hein? Bom, não. é o seguinte... Palpite, será que o Galo passa na Sul-Americana? Em primeiro lugar ou em segundo? E aí, Everton, buenas tardes, muchachos. Estou animada, não sei porquê. Aliás, já há algum tempo você está faceira. Você há algum tempo está faceira. Você está parecendo há algum tempo... Não joga, né? Já há algum tempo uma libélula. Uma libélula. Ô, Renata, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu faço estudo das cores, né? A cromoterapia é uma coisa que me atrai muito. Sou especialista em paleta de cores. Você é uma pessoa que o mingau da vingança escorre aqui assim, ó, quanto o Chico Garcia. Porque você veio de azul em homenagem ao City Torque. Vai dar um azar. Isso vai dar uma zica no final de semana. Estabelecida através da cromoterapia. A cromoterapia será mais estudada por mim. Prometo, Everton. Você me incentivou, me motivou. Porque agora eu quero motivá-los com ele. Dorival Júnior. Meu Deus. É apenas um bom resultado, nada além disso. Eu acho que passo a passo em busca aí de uma regularidade. Nós temos bons momentos, boas situações acontecendo, comportamentos sendo repetidos e, de repente, em algum momento da partida, a gente perde um pouco esse controle, porque nós perdemos a posse de bola. Eu acho que a equipe tem qualidade, capacidade, pode evoluir, pode crescer. Foi comprovado nos 3 primeiros tempos que nós jogamos, porém, também se repetiram ações negativas nas segundas etapas. Então, eu acho que isso daí é um ponto que diverge um pouco, é um fator que vem incomodando. Eu espero que nós possamos cessar tudo isso, justamente encontrando um equilíbrio um pouco maior, em cima desse equilíbrio, uma confiança dos jogadores, não quererem defender o resultado a todo momento, isso às vezes chama muita atenção, porque provoca uma condição dentro da partida desnecessária para uma equipe que pode ter um domínio um pouco maior, enquanto eu não encontrar essa consistência natural, que vai ser um desafio cada dia maior. Se eu soubesse, na realidade, aquilo que acontece, já teria tentado atuar, ainda não consegui perceber. Ipe, urra! Emoção, empolgação. Eu não sei, tá todo mundo tão criativo no programa hoje. Tô gostando, Sgardio. Vamos juntos. Ó, aqui é o grupo do São Paulo, já definido. O São Paulo estava no grupo C e é o primeiro colocado com 12 pontos. E seguido do O'Higgins. Muita gente apostava que o Milionário seria o segundo classificado, mas a equipe chilena surpreendeu. E o São Paulo não surpreendeu, fez o que se esperava dele, passou. Perfeito. E o O'Higgins foi o time que mais deu trabalho pro São Paulo jogando fora de casa também, né? Jogando em casa, na verdade, no Morumbi. Perdeu pra esse Boston River. Meu Deus do céu, que time do Boston River. Mas é importante, né? Era o mínimo que se esperava de São Paulo passar em primeiro na Sul-Americana, uma competição muito mais fraca. Se na Libertadores grande parte dos brasileiros já estão sobrando... Você começou a falar, eu sou o Corinthians. Calma aí, seu toque do celular é o hino do Corinthians? Não, você acredita? Você falou Corinthians aí, você falou Corinthians? Não, ele não falou Corinthians. Não, ninguém falou. Mas é que o Corinthians está na Libertadores. Na Libertadores. Você falou Libertadores, tocou. E na Libertadores o Corinthians está sobrando. Não se espera do Corinthians sobrar na Libertadores. Não palavra-chave, não fala mais. Então na Libertadores o Corinthians normalmente não sobra tanto. Esse ano está sobrando. Diz muito sobre o nível aí do futebol sul-americano, do jeito que tá. E foi bem, vai saber. E aí na Sul-Americana, o mínimo que se espera do São Paulo é passar em primeiro. E a gente teve alguns momentos assim, se for analisar, o São Paulo empatou em casa, o São Paulo perdeu jogos, o São Paulo empatou jogos fora que não poderia ter empatado. E aí essa vitória agora dá um respiro pro Dorival, primeira vitória dele na volta, e tem que ganhar essa Sul-Americana aí, Sgardio, primeiro lugar invicto. Uau, ipe!
Alguém vai agradecer ao Roger Machado pela campanha? Ah, Chico, vai. Ou não? É sério que o Chico que vai pro playoff quer zoar o doutor? Tá garantidíssimo. Eu tô sendo justo aqui. O Dorival tem uma vitória em toda a campanha e ninguém falou do Roger aqui, que construiu toda a campanha. Parabéns, Roger, pela... Meu Deus do céu. Roger teve 2 vitórias. É isso, mas ninguém... Não, eles não falam. É o Dorival que O classificou. Roger vai trabalhar com Capelanes, vai ser mestre de obras. Parabéns pela construção do trabalho. Pois é, os engenheiros de obra pronta aqui, né? Agora, eu vou dar uma primeira sublinhada, porque você vê a empolgação do Dorival, a empolgação do Sgarbin, eu tô no meio aqui do Cicinho e do doutor. Também parece que o São Paulo ontem tomou de 4, tomou de 5, porque tá um clima de velório aqui no programa. Não entendi o cheiro porquê. de fralda cheia. Cheio de fralda cheia. E vou falar uma coisa, eu não gosto de algumas relações que eu faço, mas essa aí eu vou ter que fazer. Sabe como eu enxergo o São Paulo? Por mais que tenha pausa para a Copa do Mundo, aproveitar que eu estou sentando nessa cadeira aqui, ó. O São Paulo também está sentado numa cadeira, porém numa cadeira elétrica, aguardando o momento de sucumbir na temporada. É verdade. E eu vou explicar o porquê. O São Paulo hoje está sentado numa cadeira elétrica. Essa não é muito bom de analogia, não. E o torcedor concorda comigo. E nem foi no estádio, Porque nem foi 15 mil ontem no estádio, um jogo decisivo de classificação. Nem o Sgarbi foi mais uma vez para variar. Mas o Flamengo tinha 30 mil, era o dobro numa Libertadores. E podendo ter a melhor campanha da primeira fase. Só que, gente, o torcedor de São Paulo, vamos falar a verdade aqui, a Copa Sul-Americana era importante, ela é importante. É um título internacional, da projeção, vaga direta em Libertadores, tudo isso é bem verdade. Mas o São Paulo sabe do seu tamanho. E o São Paulo sabe, e o São Paulino também, todos sabem. Não é soberba, não. Por mais que o momento seja ruim, o São Paulo sabe que ele é maior que a Copa Sul-Americana. Então, se o São Paulo ganhar a Sul-Americana, legal, bacana, show. Vai ter passeata na Paulista. Não vai ter esquema de papel picado. Vai. Você sabe o que é ganhar a Sul-Americana. É igual o Furacão ganhar a Série B? Como assim? Nem ganhou a Série B Não, no mas passado. pois é, nem ganhou, mas é igual se fosse ganhar. Não tem nada a ver com a outra, doutor. Eu por a Série B com a Sul-Americana. O problema na Sul-Americana, gente, não é ganhar a Sul-Americana, é perder a Sul-Americana. Porque o Galo foi lá, chegou pertinho, o Lanús ficou com o título, Cruzeiro, a mesma coisa com o Diniz, Fortaleza. Então, o problema dos times, o que eles têm medo é de chegar na decisão e o brasileiro arrebenta na Libertadores e na Sul-Americana derrapa. Mas São Paulo acabou quando foi eliminado da Copa do Brasil. Se o São Paulo ganhar a Sul-Americana é feriado. Claro, mas tem que comemorar muito. A temporada do São Paulo Futebol Clube acabou quando sucumbiu na Copa do Brasil. Porque o brasileiro não vai ganhar. O brasileiro esquece. E a Sul-Americana é a cadeirinha elétrica, só esperando cair. Não é um apêndice. A Sul-Americana não é um apêndice. Pronto, e aí, doutor? Sul-Americana é a Série B da Libertadores. Não tem a dúvida. Aí sim. Eu falo isso desde que surgiu. Não é agora por casuísmo, eu falo desde que surgiu. É a segunda chance. Quem joga a Série B tem que ganhar a Série B. É a segunda chance dos times que não classificaram para a Libertadores. Depende da Série B, porque essa da vaga na Libertadores, essa dá dinheiro, título internacional, e aí tem que parar. Então, se não quer, já não disputa. Já vai com o time sub, e aí larga a competição desde o início. Só que aí não adianta. Ai, vou deixar para a última rodada para me classificar e não classifico. É isso. O planejamento ou é bem feito ou é mal feito. Não tem conversa. Não, e tem que ganhar, tá jogando a competição. Toda a competição que você tá, você tem que ganhar, exatamente, você tem que mostrar a sua grandeza. Você fica falando de apêndice, pra mim apêndice, alpendre é a mesma coisa. Eu não sei o que significa esses três. Mas apêndice o que é a mesma coisa? Apêndice e alpendre. Que é isso? Não sei também, eu tô falando na cabeça. Mas a questão é o seguinte, alpendre é aqueles negócios lá de casa. O que é? Mas o São Paulo não tem direito a escolher. Tem que jogar a competição. Fez o dever de casa, ganhou. Agora começa o negócio ficar mais sério. Então o quê? É entrar e ganhar, senão vai trazer pressão. O São Paulo vai ganhar o Brasileiro? Não. Vai ganhar a Copa do Brasil? Não, já saiu. Então o único título possível é a Sul-Americana, pô. Exatamente, menino. Mas é o que teve pra janta, porque o planejamento do São Paulo era, na liderança com o Crespo, era vamos ver até onde vai, porque o São Paulo tem camisa, talvez é pra chegar. Aí vamos focar na Copa do Brasil, porque ganhamos em 23. Aí caiu do Brasileiro, porque não vai mais chegar. Caiu literalmente da Copa do Brasil, sobrou a Sul-Americana. Então é um título. Não teve um áudio vazado do presidente do São Paulo, onde ele disse. Ele disse, além disso, que o São Paulo estaria ótimo se classificasse para a Libertadores, não tá lá? E ele falou sexto, sétimo. Então, se o presidente já pensa, gente, se ganhar uma Sul-Americana e o São Paulo conseguisse, tem que comemorar. Claro. Se eu enxergar alguém menosprezando aqui, eu vou ficar bravo. Mas tem um cara que pode... Claro, via brasileiro, ele não falou de Sul-Americana.
Tem um cara aqui que pode falar. Se Sul-Americana, não, mas daí se ganhar um título internacional como a Sul-Americana, já faz o dever triplicado, porque já ganha dinheiro e ganha vaga na Libertadores. Tem um cara aqui que tem uma experiência fortíssima. Mas, gente, para aí, do que vocês estão olhando? Quem é o favorito a ganhar a Sul-Americana do que vocês já viram? O problema é que tem playoffs. Não, é que tem playoffs que vem time da Libertadores agora, mas dos que já estão aí, garantidos. São Paulo é favorito. Nossa. Mas os Gabriel tem experiência. Não, mas sério, hoje, dos que estão garantidos em primeiro lugar, ainda não acabou, tem rodada até amanhã. Mas, gente, o São Paulo, como que não é um dos favoritos? Claro que é. River Plate também. Mas tem um cara aqui, hoje, que tem experiência, que pode contar pra gente a experiência dele. Bragantino. Ô, Renata, tem um cara aqui que pode contar a experiência dele. Que ele, em 2022, ele viajou pra ver uma final sul-americana contra o Independiente Medellín e viajou de fralda até o fim. E o que deu? Não, deu vale. Não foi o Medellín. Mas era na Argentina. Foi lá. Mas como é que foi? Com deu vale. Deu certo. A gente saiu do Brasil 7 da manhã, voltou 9 da noite. Perdeu. Mais um pé frio. Mais um pé frio. E ó, quando eu cair, só pra deixar registrado aqui, quando for São Paulo e Grêmio na Sula, a Renata vai pro Morumbi com a gente. Combinado. Aê! Vamos, aê! Vocês vão ver. Vocês nunca viram uma torcedora como eu de pé. E é isso aí. Toma, Chico. Aí a gente vai estar junto lá, rapaz. Toma, Você se junta do Grêmio final da Sul-Americana. Depende. Boa, doutor. Precisa do Grêmio classificar também. Mas não tem problema. O importante é quem ri no fim lá. Tá tudo certo. Pode zoar. Olha, o Everton Guimarães, ele tá com duas expectativas de classificar na Libertadores pelo Cruzeiro e na Sula pelo Galo. Se o Galo, por um acaso, Everton, conseguir a classificação e seguir na competição, você acha que o Galo é mais favorito que o São Paulo na Sul-Americana? Você ficou sozinho aí, seguramente, Renato. Seguramente. O Atlético é mais time, seguramente. Aliás, falando em São Paulo, eu tô vendo aí o pessoal lamentando e tal, e lamentando o sorteio da Copa do Brasil, porque nós saímos da Copa do Brasil. Não, mas se tivesse na Copa do Brasil e pegasse o Atlético é pai de São Paulo, cairia agora na próxima fase. Então tá tudo bem. Na Sul-Americana, se o Atlético vai classificar, vai ganhar do Puerto Cabello hoje. Puerto Cabello é um time do Ronaldo. Bem semi-profissional, tá? Então o Atlético vai ganhar, vai classificar de forma culposíssima, né? Porque fez de tudo para não classificar, mas vai classificar. E aí, na próxima, é outro campeonato, é outra pegada. E aí, esperando que o Atlético crie um pouco mais de consistência, né? Porque hoje é um time mais voltado para o aspecto coletivo, Renata, do que ter grandes referências que decidem jogos, né? O Hulk não está aqui mais, mas quando estava aqui já não estava jogando absolutamente nada. O Scarpa está machucado, mas quando estava bem também não estava nem entrando em campo. O Dudu também, na Sul-Americana, está entrando, mas não está resolvendo. No Brasileiro, para não completar 13 jogos, não tem jogado. Então, as grandes referências. Quais as referências que estão entregando alguma coisa? Everson no gol, melhor goleiro do continente disparado, mas completo. Lodge na lateral esquerda. O Lodge chegou e tomou conta da posição, né? O Juan Tressoldi muito bem na zaga. O Maicon hoje é titular absoluto, o cara que fica carteando o jogo ali, à frente da zaga, muito bem mesmo. E o Vitor Hugo, né, que é outro jogador que é um jovem pedido pelo Sampaoli, que está muito bem aqui no Atlético. E a esperança, né, Renata, de Minda e Cassierra, o Minda e Cassierra, contratações caras que agora estão começando a dar uma resposta, e o Coelho ali pela esquerda e tal, são as peças que vêm se destacando, né? Então é um time mais coletivo do que propriamente com estrelas e jogadores que decidem e tal. Mas se passa, se classifica e vai classificar, em qualquer circunstância, comparando ao São Paulo atual do Dorival, o Atlético tem mais condição sim, Renata, sem bairrismo, apenas respondendo a sua pergunta. Garcia, a gente zoa você, mas você também tem muita coerência nessa vida. E você realmente lembrou bem que a grande parte da campanha do São Paulo foi feita pelo Roger e esse jogo agora pelo Dorival Júnior, não é? O que mudou do que o Roger imprimia nessa Sul-Americana para o Dorival, que ontem, com vários desfalques, montou um time diferente, com o André Silva armando a equipe? Então, o Dorival, ele tem algumas questões peculiares, né? Eu lembro quando ele chegou no Corinthians e ele queria que o Ranieri fosse um armador e ele trazia o Maicon para ser o primeiro volante para melhorar a saída de bola. E aí ontem ele abordou essa história, né? De que o André Silva poderia ser um jogador de meio campo. Não, mas foi a última passagem dele. Tá tropeçando aí, tá ramelando.
Em termos táticos, é pouca coisa. Em termos anímicos, menos ainda. É um São Paulo que ainda se arrasta. Não sei se é uma falta de confiança, se é uma questão emocional mesmo, psicológica, de ter caído na Copa do Brasil. Mas foi uma vitória, e aí eu preciso concordar com o Capelanes, que ela foi uma vitória assim, sabe? Uma vitória, ganhamos, hipi, urra, beleza, porque cumpriu a obrigação, precisava vencer realmente, mas não deu espetáculo, não agradou o torcedor. Por que isso, o torcedor Chico? ainda está lamentando a maneira do time jogar. Só para entender por que foi uma vitória que não foi tão assim... Porque falta vitalidade. Não, porque arrebentaram a temporada quando fizeram uma troca que o senhor aqui defendeu, cara. Não, eu não defendi a troca. Mas eu defendi a troca. Eu não defendi a troca. Depois da troca é que eu defendi o não massacre a um treinador que estava lá. Você gaguejou, Chiquito, pela primeira vez. Mas eu não defendi a troca. Não, mas o time de São Paulo foi desmontado por conta de lesões. É um time totalmente diferente. O ano passado caiu. A torcida largou. Que tinham 15 mil torcedores ontem. Mas o torcedor cansou de se sentir sacaneado, cara. É isso. Quando o torcedor tava de boa esse ano, fizeram o que fizeram. Cadê a torcida? Não, mas conduziu muito até. O torcedor tá certo de demonstrar em Pois, Gabi, mas aí você vê o Corinthians. Ronaldo, vou ter que citar o Corinthians, porque ano passado, o time arrebentado, a torcida não abandonou o time e ele foi campeão. Situações diferentes. Ele foi campeão. Ninguém lá no Corinthians demitiu um treinador líder pra contratar outro. Você tá indo bem, menino. Você tá indo bem, menino. Pode esquecer o Corinthians. Maciço e Costa. Adoro esse papo, Ai, os papos. Doutor, vamos falar mais do São Paulo. Agora, vamos virar a página definitivamente, pensar em Dorival Júnior. E se quiser, pode pensar no Remo, porque é o próximo adversário do São Paulo no Brasileiro. Cuidado. Adversário difícil. Ganhou jogos fora de casa, tá bem na tabela, não tá tão mal, deu uma levantada. O São Paulo é um time que você não sabe o que vai acontecer, essa é a verdade. Quem pode jogar, quem está apto pelo departamento médico, que esquema vai jogar, você não sabe. O Dorival tem que montar tudo de novo. Esse período aí entre Copa do Mundo, ele vai ter que escolher os melhores jogadores, achar o seu time ideal, tentar ver uma defesa mais bem postada. Esse é o caminho do São Paulo. Tem muita coisa para falar ainda hoje, Corinthians na Libertadores, mas tem a seleção brasileira e a chegada do Neymar flagrada ali no momento certo pelo jogo aberto, hein? Hoje é daquelas noites que o fã de futebol ama. Tem Libertadores, tem Sul-Americana, tudo acontecendo ao mesmo tempo. É jogo decisivo para todo lado, time lutando para seguir vivo, pressão na torcida, raça dentro de campo e muita entrega até o último minuto. É futebol sul-americano raiz. E claro, uma noite assim é perfeita para colocar seus palpites em campo na Novibet, porque quanto mais jogo grande, mais possibilidades você tem de montar aquela múltipla pesada. E olha essa promoção, fazendo uma aposta de R$40, com pelo menos 3 seleções, você ganha R$40 em apostas grátis e mais 50 giros grátis. Você faz sua múltipla, acompanha os jogos da noite e ainda garante benefícios para continuar se divertindo. Dá para combinar vitória, gols, escanteios, times favoritos. São muitas possibilidades numa noite em que tudo pode acontecer. Porque quando tem Libertadores, pede múltipla pesada. Então, não perca tempo, aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br. Confira todos os detalhes e faça agora seus palpites. Libertadores e Sul-Americana com muito mais emoção na Novibet. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Olha só, Gabi Guimarães está chegando mais uma vez. Hoje, ela estava ali pertinho na hora que o helicóptero do Neymar pousou, mostrou tudo ao vivo aqui no programa. Foi demais, está começando bem, hein, Gabi? Muita coisa ainda até esse tão sonhado Hexa. Bem flagrado, não é, Renata? Pelas imagens do Oliver Sá, a gente mostrou ao vivo a chegada do camisa 10 da seleção brasileira. Todos os 23 jogadores já estão aqui em Teresópolis, na Granja Comari. Vão treinar hoje mesmo, às 5 horas da tarde. Aos poucos, eles foram chegando pelos ares, de helicópteros, mas também alguns chegaram via terrestre, de van, de carro. E teve gente que se antecipou, chegou antes. É o caso do Casimiro, volante da seleção brasileira,
do Manchester United. Ele que é queridinho do Ancelotti, ele dormiu aqui de terça para quarta naquela hospedagem que vocês conseguem ver pelas imagens do Oliver também. Imagens privilegiadas. O Casemiro ficou por ali e depois, aos poucos, acompanhou de camarote a chegada dos seus companheiros. Pouco a pouco, eles foram aparecendo por aqui na granja, além, é claro, da comissão técnica com Carlo Ancelotti, seus auxiliares e também outros personagens da CBF, como Rodrigo Caetano, Cícero Souza, que fazem parte da coordenação e da direção de seleções masculinas da CBF. Na ordem dos atletas, nós fomos acompanhando pouco a pouco a chegada de cada um deles. A gente foi dando aquele check na lista. Esse aqui já foi, esse aqui é alto, deve ser um dos 3 goleiros. A gente foi dando check, mas faltava o Neymar Júnior. Vocês conseguem ver aí as imagens recuperadas. Ele foi o último a chegar num helicóptero todo especial, com NJ escrito, personalizado. O helicóptero do Neymar, avaliado aí em 50 milhões de reais. Tá bom pra vocês? A avaliação agora não tem nada a ver com a parte financeira e sim com a parte física do camisa 10. Todos os jogadores passam agora por uma bateria de exames hoje, no período da tarde, e o Neymar, é claro, não é diferente. Neymar, que se recupera de um edema na panturrilha, não participou do último jogo do Santos pela Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca, mas esteve lá na Vila Belmiro, e na saída do camarote ele foi abordado pela reportagem. Diz pra gente, Neymar, como é que tá essa panturrilha? Tá tudo bem? Tá? Se fez de doido? Vamos ouvir. Dá licença, dá licença. A gente aqui, Neymar. Só fala pra gente como é que tá a panturrilha, só isso. Por favor. Tá bem, certo? Tá bem, Neymar. Você acha que vai ser problema ou não, Neymar? Tudo tranquilo pra cá. Gabi, mais uma vez, tudo de bom por aí em Teresópolis. Amanhã estamos juntas aqui no Jogo Aberto. Obrigada por hoje, muito bacana. Valeu, Gabi Guimarães, acompanhando a seleção brasileira de pertinho nesse começo de preparação. E quem estava ligado no Santos de pertinho, o Neymar, que foi na Vila, acompanhou o time fazer 3-0 para cima do Deportivo Cuenca. E aí, no apagar das luzes, Chico, veio essa segunda chance na Sul-Americana para o Santos, que, gente, tratou mal a competição. Nossa Senhora, não conseguiu desempenhar. E aí, no finalzinho, recebeu esse voto de confiança. Todo mundo exaltando, né? O Santos no playoff, né? Que coisa, né? É porque o Grêmio era só ganhar do Siritor, que passava direto. O Santos foi bacana chegar no playoff. Mas, enfim, e o bom que fez o resultado, o placar, para poder chegar, porque chegou um momento em que não estava classificando. Foi um Santos contra um adversário muito fraco, mas fez o que tinha que fazer. Mas todos não quiseram classificar-se. É que assim, a Sul-Americana... é tão pior que o Siritor? A Sul-Americana, o Sgabi fala isso, e eu criticava ele, porque eu falei, cara, mas pô, é a chance de título, mas o nível técnico da Sul-Americana na primeira fase a primeira fase é insuportável de assistir. É um negócio terrível, mas assim, o Gabriel Bontempo eu acho que é uma bela notícia, não só no jogo de ontem, né? O Miguelito, pô, né? E aliás, a gente cobrava que o Miguelito tivesse mais chance desde a época do Vojvoda. Né, Chico? Porque o Miguelito tá aí pairando, já foi até pro América. Não, e às vezes na seleção ia bem, e no Santos, no reserva, não tinha espaço. Então, que bom, né? Ele fez jogadas ontem, fez jogada do gol. E Santos sempre tem lugar. O Gabigol agora tá fazendo a parte dele, né? Contra o Grêmio, inclusive fez 2 vezes e o time não segurou o resultado. E o Santos estava com esse problema, né? Muitas vezes construía um placar e no final do jogo acabava sofrendo. Então ontem foram boas notícias, mas assim, tem que dar o cupom de desconto, né? Do adversário. Mas que bom que vai ter mais uma oportunidade. Segundo o Cuca, era o único, como é que era? Um time impossível de perder, lembra? Nossa, verdade. Não, quem tem que ser no Santos enaltecido agora, que foi muito criticado com razão, é o Gabigol, né? Porque começou a aparecer, o que se espera do Gabigol é ele fazendo gol, sendo importante pro Santos. Não, começou a jogar, Capela, contra o Grêmio. Contra o Grêmio ele foi bem, fez uma partida boa, o coletivo não favoreceu também. Contra o Cuenca fez uma partida relativamente boa, também legal. Então é o cara que se espera muito do Santos desses dois, Neymar, que está agora na Copa, né, na seleção, e o Gabigol. É um cara que tem que aparecer nesse momento e ser protagonista, na minha opinião. E agora a gente vai ver, Rona, como que o Santos vai tratar esse playoff aí, se vai cuidar um pouco melhor da sua participação na Sul-Americana. Estão falando aí, vou falar só pra você. Só pra você. O pessoal escutar, depois vai querer copiar então, e falar que... Não vai nem falar que ouviu aqui no Jogo Aberto. O pessoal copia. Os blogueirinhos? O pessoal copia a gente. Estão falando até que o Ganso pode vir aí. Pois é, o Ganso está afastado pelo Fluminense, isso já é fato. O Ganso. Mas não, aí se eu falar... Eu aceitaria no meu time. Não é pelo amor de Deus, estão falando. Não, ele está afastado porque ele tem proposta de outro clube. Isso é fato. Agora a gente não sabe qual é o clube.
Gente, o Santos já se arrasta. Se contratar o Ganso, o que a gente vai esperar desse time do Santos no meu campo? Um toque refinado. Olha o Arão. Um toque refinado. Um toque refinado o Ganso na pelota. Mas você mesmo já noticiou que o Santos deve liberar vários jogadores agora no meio do ano. Precisa liberar. A grande verdade, quer saber que eu vou falar aqui? Até porque aqui está um santista. Eu amo o Santos. Aliás, o Santos não tem história, sabe por quê? Porque o Santos é a história. Eu queria falar uma coisa pra vocês. A melhor situação, o melhor cenário pro santista era cair dessa desgraça chamada Sul-Americana para o Santos. Cara? Para o Santos. Sabe por quê? Isso não é um apêndice, é pedra no rim, seja qual for a doença. Eu falei desgraça, daí daqui a pouco ele comemora duas. Mas doutor, o Renato... Doutor, doutor, somos iguais. Na cabeça dele. Exatamente, em todas aqui, no meu cérebro. Nas orelhas, ele entra em tudo, o doutor é maravilhoso. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, gente. O Santos está lutando contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ele não freia, ele bate. Coitado do Cicinho, olha o Cicinho ali do lado. Olha o Cicinho não é assim. Óbvio que não. Ele vai concordar com você? Por quê? Tua respiração tá errada. O Santos, ele vai focar na Sul-Americana, correndo risco de cair pra Série B de novo. Pela primeira vez concordo com o campeonato. Vai, Edu, então vamos ouvir. Eu falei aqui no início, realmente, da questão da Sul-Americana. O Santos não tem elenco pra isso. Pronto! Eu acho assim, o Santos tem que focar no Campeonato Brasileiro, tá na Copa do Brasil, tem possibilidade de, no mata-mata da Copa do Brasil, chegar nas finais. Agora, pro Campeonato Brasileiro tem que abrir os olhos. Desculpa, você tá me dizendo que o Santos tem mais condições de chegar longe na Copa do Brasil do que na Sul-Americana? Mas o nível é maior na Copa do Brasil ou na Sul-Americana? Aí não, né? Mas é o mesmo veneno que o Capelão. Não, eu acho. Ô, Edu, na Copa do Brasil... O Santos não passa do Remo. Gente, na Copa do Vai cair Brasil... pro Remo, gente. Na Copa do Brasil, o Santos vai enfrentar adversários que não conseguem vencer no Brasileiro. Adversários que brigam pro Libertadores. Falou que já tá fora. Continua. Você tá indo bem hoje. Você tá indo bem, não tá bem. Eu tô fora. Não, mas o Santos... Mas você recentemente ganhou a competição. Dá uma segurada. Mas ele ganhou também. Não, mas... Eu, do último campeão. Não, só que o Santos... É um jogo parelho, é um jogo decidindo lá. Sem mureta. Santos favorito. Então pronto, então Não, Capela, mas o que eu digo... O Bahia era favorito contra o Remo, eu ouvi isso. O que eu digo é assim, hoje a Copa do Brasil não é mais difícil, é muito mais difícil que a Sul-Americana. Aí o Santos elimina o Coxa da Copa do Brasil, o Coxa vai lá e faz 3-0 no Santos em pleno domingo em Itaquera. O Rei, mata-mata, os caras ficam focados. Vai enfrentar o Palmeiras, vai enfrentar um monte de time que não é. Sul-Americana tem um tal de... E por que na Sul-Americana, não põe Robinho Júnior, Miguelito, o Santos é o time que todo mundo gosta de ver jovem, valores, menino da vila. Por que não usa a Sul-Americana pra dar casca, corpo para esses caras que não estão tendo tanta chance porque o time nem tá podendo dar chance, porque vive mal no Brasileiro e agora respirou na Copa do Brasil? Aí é planejamento, Renato. Pois é, porque não tem. Então, por isso mesmo, não tem Esse menino Robinho. Eu colocaria realmente... Não é, o Santos é o time que mais potencializa jovens na história aqui no Brasil. E aí o treinador que estava não dava oportunidade para os moleques da vida, os meninos da vida. Porque tava com a água batendo no pescoço. Eu narrei muitos jogos da base do Santos ano passado. Não tem um raio lá, cara. Mas calma, alguém que se aproxime. Era o Vinícius Lira. O bom tempo não é um bom jogador. O cara que vai resolver a lateral esquerda do Santos. Ei, um bom tempo não é um bom jogador. Não é o raio. Vamos esperar, Edu. Vamos esperar pra fazer não é um dia que sol. Fez um gol ontem contra ninguém. Mas, gente, é promissor, digamos assim. Já é ótimo, promissor, né? Eu concordo com a Renata. Independente de ser raio, são jovens. O time do Santos é um time pesado. Um time de jogadores mais over 30, acima de 30. Over o quê? Ai, over 30? Então, olha, Dudu! Vou anotar também. Você olha o time do Santos jogar, ele tem uma certa lentidão de deslocamento. O futebol hoje é muito dinâmico. Você é over 50, Ronaldo. Põe a molecada para jogar Sul-Americana. Sub-60, vai, sub-60. Só para lembrar, o Santos foi campeão em 2002, com todos os meninos da Vila, ninguém acreditava nele, só o Leão acreditou. E o Santos ganhou do São Paulo e foi campeão brasileiro. Tinha uns fora da curva, né? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Era diferente, não era pontos corridos no final, teve 8 melhores. O Santos foi oitavo colocado. Então, pior classificação, da sorte. E aí o Leão viu na possibilidade que não tinha investimento para contratar e trouxe os moleques. E deu certo. E deu certo. Às vezes acontece. Mas me fala 3 jogadores da base que deveriam ser aproveitados no profissional agora. Vamos lá. Gustavo Henrique, Miguelito e o Bom Tempo. E o Robinho Júnior. O Oliva também. Era banco na base do Santos, Edu. Sem querer falar em promessa, mas falando em realidade, quem será que acertou palpites ontem aqui no programa? Adivinha, né? Só falta.
palpites, adoro palpites também. Vamos começar com Santos e Deportivo Cuenca. O Santos amplia a vantagem, agora vence por 3-0 e é necessário fazermos e esse vale por 2, hein? Gabriel, bom tempo. 3 pro Peixe, Deportivo Cuenca 0. Edu. Renata, eu vou de 3-0. Eu vou de 3-0. Eu vou de 3-0. O Santos não vai tomar gol hoje. Vai fazer 3 e não vai tomar nenhum. Agora, para finalizar, São Paulo e Boston River. Diz dele, a costa, perna esquerda, foi cortar, gol aberto. Bota pra dentro do gol, na marca dos 18 minutos jogados do primeiro tempo. Contra, mas está valendo. São Paulo 2, Boston River 0. 2-0 pro São Paulo. 2-0 pro São Paulo. Então, olha como eles são malvados. Falaram que essa torcida do São Paulo é da década de 40. Tinha mais gente aí do que Morumbi Que ontem. atual, olha. A torcida do São Paulo ali tava mais empolgada comigo que com o jogo, gente. Everton Guimarães ontem estava arrastado, time diferente, 0-0. Aí o Leonardo Jardim colocou os titulares, tudo mudou, 3-0 o placar final. E agora é só secar o Rosário Central e o Rivadavia. Então, Renata, mas tem um porém aí que é importante a gente trazer para a mesa de discussão. Quando o Léo Jardim estava aqui, tranquilo, trabalhando, ganhando a vida honestamente, vendendo o vinho dele na rede de supermercado, vendendo o azeite dele, feliz com a torcida, o Pedrinho tratando com jeito, Pedro junto, todo mundo ali alinhadinho, o trabalho, o Cruzeiro voando e tal. Ele não treina outro time no Brasil, mas foi lá pegar o Flamengo. Antes do Flamengo, inclusive, confirmar, você se lembra que poucos dias antes o Flamengo havia confirmado a renovação do Felipe Luiz. Dias depois de 8, o Felipe Luiz é demitido e o Léo Jardim é contratado. O Léo Jardim precisa entender que futebol sem resultado não segue, o trabalho não segue, não prospera. E agora vem a sombra do Jorge Jesus de novo, que ele, inclusive, Léo Jardim, disse que não, que é parceiro do Jorge Jesus, que ele não tem medo do futebol, das coisas do futebol e tal. Toma 2 tacas aí, sai da Libertadores e vê o Palmeiras abrir um pouquinho no Campeonato Brasileiro, aí o Léo Jardim vai experimentar a força da marca Flamengo, a pressão que há entre treinadores ou diante de treinadores que não têm resultados. Ontem ele conseguiu contra um fraco adversário. Se não ganhar e se vê o Palmeiras ganhar, aí a pressão para cima dele e o Jorge Jesus está com a boca abertona lá esperando para voltar. Obrigado. Secando o Léo Jardim. Cara, nossa, ele tá secando o Léo Jardim no Flamengo. Mas que mágoa é essa, cara? Deixa o cara lá trabalhar. O cara, velho. Pô, melhor campanha da Libertadores. Cruzeiro já foi, irmão. Foi ano passado. Ele disse que não trabalharia no Brasil. Quantas histórias. O Arias também não jogaria em outro time do Brasil. O Vitor Pereira, do Corinthians. Gente, mas o mundo tá assim, Hernan Crespo, Léo Jardim. Nossa, os caras não superam, gente. Hulk. Para que ele quer te responder. O que é, Everton? Não, eu não supero mesmo, não. Eu pago meu rancor no cartão de débito. Pior são vocês aí, que são rancorosos, mas nunca. Vocês não deixam eu falar. Vocês não deixam eu falar. Vocês são rancorosos, mas vocês nunca, em hipótese alguma, se alguém pergunta, vocês são rancorosos, vocês negam. Vocês negam. Eu não sou assim. Eu sou rancoroso e eu pago no débito. Eu não pago no crédito. Eu, por exemplo, eu não vou negar que eu fiquei feliz que o Eduardo Cudê perdeu na Argentina. Nossa, até hoje ela seca o Cudê. Cara, olha isso. Não, é que assim, gente, o futebol é isso. O futebol tem algumas pedrinhas que você não consegue retirar ou remover. Mas tá feio já, o Everton não consegue superar, de Roger Machado. Já superei. Já supera daí. O Everton ele comenta do Atlético Mineiro na Sul-Americana do jeito que ele gostaria que o Atlético Mineiro estivesse. Goleiro,
o lateral, o zagueiro, não é nada disso. E agora do Flamengo ele corneta o treinador. Ô, gente, o Flamengo, apesar de ter vencido a Libertadores no ano passado, ele não foi o primeiro colocado no seu grupo na fase de grupos. Então agora já tá diferente. Já garante, já garantiu o primeiro objetivo. Grupo E ou E, Corinthians já é o primeiro colocado, 11 pontos. Tá tudo bem, né? Já desistiu daquela história de melhor campanha, mas tá muito bem no grupo. Platense ainda sonha em estar na próxima fase, assim como Santa Fé. Então hoje teremos Peñarol e Santa Fé e Corinthians enfrentando o Platense. O Campinho, ou eu não gosto de falar Campinho, a prévia, porque é uma possibilidade, não é? O Fernando Diniz, tá bem o Diniz, né, Rona? Chiquito, tá bem o Diniz, né? Até sábado ele tá bem. Bom, Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga e o Matheus Bidu na esquerda. No meio-campo, Raniel ou Alan, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro e na frente, muita gente sonhando em ver os dois juntos desde o primeiro minuto de jogo, Yuri Alberto e Memphis Depay. Chiquito, esse time aí pra ganhar do Platense vai muito bem, obrigada, né? Pode ser a despedida do trio Garro, Yuri e Memphis, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a renovação do Memphis. Da Libertadores, não, né? Já tá classificado. Tá classificado, mas o próximo perde. Mas não fala que o Xixi não sabe classificar. O Xixi é Série B. É porque, assim, a última Série B, do não sabe que é essa daí. Você é Série B, mas assim, é importante a vitória. Sorteio na sexta-feira. Porque a gente fala, a primeira classificação geral não tem como, mas se caso, né, os adversários ali, o Rivadavia e o Rosário Central, não vençam seus jogos, o Corinthians pode terminar em segundo se vencer o Platense. E aí, só não cruzar com o Flamengo que vai decidir em casa todos os jogos. Como é que é, Chiquito? Segundo? Pode ser segundo? Pode ser segundo na classificação geral. E avisa o senhor que tá do seu lado aí. Avisa o senhor que tá do seu lado aí que o holandês está na Copa. Sonho meu, avisa que o holandês está na Copa. Se ganhar da Platense vai terminar em segundo. Não tá porque ia ser primeiro de tudo. Não, primeiro da chave. Mas é só não cruzar com o Flamengo que decide em casa todos os jogos do mata-mata, Quer dizer nada. É curioso, né? Porque assim, a gente mostrou o time do Corinthians aqui, timaço, né? Bem até agora, o time titular do Corinthians que é esse, é um timaço. Time muito bom. Só que aí o Ronaldo, nas últimas semanas, quando mostrava o time com uma prévia diferente, nossa, mas ele se revoltava aqui, começava a gritar, criticava o Diniz, todo mundo, e agora está quietinho. Sabe por quê? Era Pedro Raul, filho. A prévia era Pedro Raul, Charlie. Bom jogador. Você quer que eu fique de não critica o Charlie. Fala mal do Charlie. Só uma perguntinha. Se o Corinthians já está classificado, não é em primeiro lugar no seu grupo... Como é que não já está classificado em primeiro lugar no seu grupo? Não era um momento de repente, poupar alguns jogadores pensando no Grêmio no fim de semana? A Renata vai ter 40 dias para poupar todo mundo. Foco hoje. Então você acha que titulares hoje, no final de semana, totais, assim? Hoje é choque térmico na arena. Vai estar frio e o Coringão pegando fogo. O Memphis não joga contra o Grêmio, porque ele já tem que se apresentar para a seleção holandesa no sábado. Agora você tá escalando. O Memphis nem vem jogando, não teria por que ser poupado. Eu não quero ser gorão. Você tem uma coisa na vida que eu não gosto, é ser gorão e energia ruim. Sabe quando você chega no ambiente? Não, já mandou. Nada é bom, tudo é ruim. Já mandou energia ruim, já. Eu olho o copo meio cheio. Só que eu tenho uma função desse programa, detectar a incoerência e, consequentemente, chegar ao término da temporada e falar assim, ó, eu avisei. De novo. Eu não falei que o São Paulo era o ratinho na rodinha, começa mas aí qualquer um fala, qualquer um fala isso. Esse é o São Paulo. E o Corinthians, nada mais, nada menos, vive dentro de uma miragem. É um deserto que você começa a ver. Você já foi na arena ver um jogo com o Diniz? O primeiro semestre é uma miragem. O segundo semestre, a realidade é à sua frente. Então, o Ronaldo Metaverso nós veremos em 2026. Não cite meu nome. O Ronaldo Felizinho no primeiro semestre. E o Ronaldo Tristinho no segundo semestre. Vamos aguardar. Cite meu nome, Caramelo. Ronaldo. Cite. Doutor. Cite. Não é pra sentar em inglês. Vamos de palpite, então, para Corinthians e Platense? Edu Dracena. Secadores. Platense 2, Corinthians 1. Secador. Sim. 1-0 Platense. Secadorzinho. Marco Aurélio Cunha. 2-0 Corinthians. Aí, doutor, eu não me engano, eu não me engano. Scarpe. Hoje eu não vou nem secar, viu, Rê? É? Não, 3-1 Corinthians, eu vou nem secar. É mesmo? Vai ganhar o jogo. O segundo tá 10 hoje. Capelani, seu palpite. É o Platense contra o sem Platense, né? Pois é, né, Cecinha? Sem La Plata, né? Vamos lá. Eu vou torcer pro Corinthians, bastante, mas vai ser mal. Temos ainda Chico Garcia e Ronaldo para palpitar. E o meu palpite hoje
É 2-1 pro Timão. A menina da internet. 2-1 toda hora. 20 anos, 2-1, 1-1, 2-1, 1-1, 2-1. Você quer que eu fale 2-1 Platense? Eu quero que você... Isso, porque você tá... Você tá com o pé gelado. Então tá bom, eu ia de 2-1 Corinthians, eu vou de 2-1 Platense. Isso, boa, aí continua normal. Aí agora vamos respeitar um negócio que é o seguinte. O Coringão hoje, o Memphis Depay, já está na Copa e o Arboleda não apareceu. 3-0 pro Corinthians, 2 de Memphis. Hoje, 2 de Memphis e 1 do Yuri. Quem tá na Copa também é o Rames. E aí, Chiquito, pra finalizar os palpites? Hoje nós estamos juntos, só hoje. 4-1 pro Corinthians. Vixe, Maria, que avalanche. Joga beluga nele, vamos jogar beluga nele, Por aqui amanhã tem mais e o Neto chega com os donos da bola. Beijo, Brasil! É isso, doutor. Você foi bem, doutor, também, hein?